Hoje a gente vai estudar sobre queda livre. Presta atenção, pega o livro, pega o caderno e vamos fazer as anotações em 3, 2, 1, valendo! Deixa eu me recuperar. Pronto. Agora eu tô bem. Como vocês sabem, né, sou uma pessoa angelical, sou um anjo caído do céu aqui agora para explicar um assunto novo para vocês. No vídeo passado eu disse que a gente ia ver hidrostática. Porém, contudo, entretanto, pensei bem, melhor deixar a hidrostática para a gente voltar na escola, ou então mais para frente, porque ele é um assunto que exige muita experiência, eu queria muito fazer com vocês na sala de aula, certo? Então, lembra que esse capítulo 5 a gente tinha pulado, ele vem antes de dinâmica, porque ele é um assunto realmente do nono ano, juntamente com as funções horárias. Só que, como eu disse, não, se eu responder as funções horárias para os meninos, pelo menos para eles conhecerem, o que é que custa explicar esse assunto aqui, que é praticamente a mesma coisa. Tô cansado. Vai dar certo. Que é praticamente quase a mesma coisa das funções horárias. Olha só, quando a gente fala sobre queda de corpos, é justamente isso que eu fiz para vocês. Já fiz para mostrar o que é que acontece. É quando você lança, por exemplo, um pincel para cima, certo? Depois ele vai cair. Isso aqui nada mais é do que a queda de corpos. Existem dois tipos. Existe o lançamento para cima, que é o lançamento vertical. Existe o lançamento horizontal, que é aquele que você faz assim, que ele vai nessa direção. Todos dois eles são associados a essas formulazinhas aqui, que vai estar sempre relacionada com a velocidade e com a gravidade e com o tempo que vai demorar para que isso aconteça, certo? Olha só que interessante aqui. Prestem atenção. Eu fiz aqui o exemplo de uma bolinha caindo. Essa bolinha, ela tá a uma determinada altura do chão, que eu botei aqui, ó. Tem sempre o efeito de quem aqui atuando sobre essa bolinha, da gravidade. E durante a queda, ela não vai ficar paradinha, bonitinha, não. Ela vai adquirindo uma velocidade. Daí, a gente vai trabalhar com essas três formulazinhas aqui. V, ele vai ser relembrado de velocidade. G, gravidade. T, tempo. E H, altura. Vou colocar as unidades de medidas, padrões, para vocês já irem se familiarizando com essa. Professor, mas não é um assunto do nono? É, pessoal, mas a gente vai completar esse livro, porque eu prefiro que o livro fique bem certinho, mesmo a gente estando nessas aulas EAD, mas que vocês tenham pelo menos a introdução a esse assunto. Não se sabe o que vai acontecer, né? Mas eu quero que vocês tenham a introdução de queda livre. Vai chegar bem fera no nono ano, independente de qualquer coisa, beleza? Olha só. A altura, ela é dada em metros. A gravidade, você sabe que eu vou botar logo o valor dela. 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo é dado em segundos. E a velocidade é dada em metros por segundo, certo? Então, em tese, é igualmente aquele assunto de funções horárias. Se você parar para prestar atenção, ó, volte aí no seu livro, certo? Na página 21. Na página 21 vai ter a função horária da velocidade, que é velocidade igual a velocidade inicial mais A vezes T. Aqui só não tem a velocidade inicial, mas eu tenho a gravidade que substitui a aceleração e o tempo. Essa daqui ela é bem semelhante à de Torricelli, certo? Só que agora a gente substituiu a aceleração por a gravidade e substituiu o espaço pela altura. E a velocidade continua igual. Por que então que a gente não tem velocidades iniciais aqui, professor? Por que o senhor pode explicar? Posso sim. Veja só, a gente não tem velocidade inicial porque remotamente entende-se que o corpo, antes de ser lançado, ele estava parado. Esse pincel aqui, ó, ele não tem velocidade, ele não tem aceleração. Ele está parado. Então, tudo que é inicial não vai haver aqui. No caso de velocidade e aceleração. Mas o que é que esse corpo vai ter aqui? Ele vai ter uma altura inicial e vai ter uma altura final. Vamos supor que essa bolinha ela caiu de 10 metros de altura. Então, a altura inicial dela era 10 metros. E qual é a altura final dela quando ela chegar ao chão? 0 metros. Ficou feio esse N. 0 metros, certo? Então, você precisa entender isso, que quando o corpo ele vai ser arremessado, ele vai ser lançado, ele vai cair, a velocidade inicial dele é nula, ou seja, logo é zero. O que é que o corpo vai ter? Altura, beleza?
Então, olha só, eu vou responder 3 questõezinhas nessa aula com vocês. E na nossa próxima aula, a gente vai responder outras questões para finalizar esse assunto. Porque eu vou passar algumas para vocês tentarem resolver em casa. Ah, professor, um assunto tão complicado, não sei o quê. Calma, vai dar certo. É só observar o jeito que eu vou responder aqui, que vocês conseguem. Deixa eu só procurar aqui o apagador depois dessa minha queda livre, que foi complicado. Deixa eu apagar esse lado aqui. Pronto. E vamos às questões. Pegando aqui o livro. Olha só. Na página 27, ele diz o seguinte, na primeira questão. Botem aí na página 27. Primeira questão. A primeira questão, ele fala o seguinte, ó. Um corpo é abandonado a partir do repouso, logo sua velocidade inicial é 0, do topo de um edifício de 80 metros de altura. Ou seja, a altura a gente já sabe aí, ó, que é 80 metros. Despreze a resistência do ar e adote para a aceleração da gravidade 10 metros por segundo. Ou seja, a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Veja como é simples, tirando os dados. Determine o tempo de queda até o solo e a velocidade com que o corpo atinge o solo. Ou seja, ele quer saber o tempo de queda e quer saber a velocidade. Olhando aqui para as fórmulas, a gente tem como descobrir a velocidade através dessa formulazinha aqui que vocês estão vendo. E quando eu tiver a velocidade, eu posso descobrir o tempo por essa daqui, certo? Ou eu posso usar essa para descobrir o tempo e depois só substituir. Existem várias maneiras de se fazer essa questão. Primeiro, vamos descobrir essa velocidade. Para descobrir a velocidade, ó, a gente vai usar essa fórmula daqui. Vai ficar velocidade ao quadrado é igual a 2 que multiplica a gravidade, que multiplica a altura. Depois é só substituir o oitavo ano. Vai ficar velocidade ao quadrado igual a 2 que multiplica 10, que multiplica 80. Depois vai ficar velocidade ao quadrado, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 80. A velocidade ao quadrado vai ser igual a 1.600. Velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 1.600. A velocidade vai dar 40 metros por segundo. Olha como foi fácil calcular essa velocidade. Depois, é porque esse livro de vocês só deixa uma linhazinha, né? Uma conta desse tamanho. Enfim, para descobrir o tempo, eu vou usar essa daqui, ó, que é mais fácil do que utilizar essa grande aqui. Então, vamos lá. Para descobrir o tempo, eu vou fazer velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Qual é a velocidade que eu acabei de descobrir? 40. A gravidade é quanto? 10. Vezes t, 10t. Vamos só organizar aqui essa equação, ó, vai ficar 10t igual a 40. T é igual a 40 dividido por 10. O T vai dar 4 segundos. Gente, vocês devem dizer, enorme essa conta, professor. Muito difícil. Não, não é difícil. A coisa que eu fiz aqui foi o quê? A coisa não, o cálculo. Eu tirei as unidades que tinha na questão, substituí pela fórmula e só. Fácil, isso daqui vocês aprenderam a substituir lá no 7º ano. Então, tem muito tempo que vocês têm trabalhado com essa substituição. Em física, a mesma coisa. Tira os dados e substitui. Pronto? Vamos agora para mais uma questão. Olha só. A questão 2, ele diz o seguinte. Uma pedra é largada a partir do repouso. Deixa eu ir apagando aqui já e respondendo aqui com vocês. Eu vou à primeira questão, ó. Tá ok? Vou apagar ela. Segunda questão. Ela diz que uma pedra é abandonada a partir do repouso, ou seja, a velocidade dela inicial é 0, do alto de um prédio e gasta 5 segundos para chegar ao chão, ou seja, o tempo foi de 5 segundos. Considere o modo da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado.
e despreze a resistência do ar. Na letra A, ele vai perguntar qual é a altura. E na letra B, ele vai perguntar qual é a velocidade. Certo? Olha, é bem simples, gente. Para descobrir a altura na letra A, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó, de altura. E depois eu descubro a velocidade. Bem simples. Então, vamos fazer aqui a letra A. Ó. Letra A, a fórmula que eu vou usar é H igual a H0 mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Como ele quer saber a altura, essa altura aqui, ó, ela não vai existir, certo? Porque ela é a altura inicial que ele quer descobrir. Então, vai ficar H igual, quem é a gravidade? 10. Quem é o tempo? 5 ao quadrado, dividido por 2. A altura vai ser igual a 10, que multiplica 25, dividido por 2. Aqui vai ficar 250, dividido por 2, que dá 125 metros. A letra A, bem simples aí, né? Vamos fazer aqui agora a letra B, que ele pede a velocidade. Para fazer a velocidade é só multiplicar a gravidade pelo tempo. Bem fácil. Ó. Escreve a fórmula, velocidade é gravidade vezes o tempo. Velocidade vai ser igual a 10 multiplicado por 5. A velocidade vai ser igual a 50 metros por segundo. Aí você vai dizer, professor, esse assunto até parece mais fácil do que aquele de funções horárias. Na verdade, ele é bem mais fácil, porque quem já tem a noção de função horária consegue fazer essas substituições facilmente, ok? Como eu disse a vocês, a gente vai fazer 3 questõezinhas hoje, na aula de hoje. Então, a gente vai fazer ainda a terceira questão. Olha só. Lança-se um corpo verticalmente para cima. Ele vai fazer isso. Ó. Lancei o corpo para cima. No instante em que ele atinge a altura máxima, podemos afirmar que ele possui. Olha só. Quando ele atingir a velocidade máxima, que tem até o desenho aqui, eu devia ter mostrado a vocês, ele vai... Preste atenção aqui nessa explicação. Eu vou jogar esse caderno, esse livro, para cima. Joguei. Aqui, antes dele começar a descer, ele vai ter uma pequena pausa. Quando ele parar, a velocidade dele vai ser anulada. Aí depois ela vai começar a aumentar de novo. Ele tem velocidade aqui, ó. Aí quando ele chega aqui, que ele vai começar a descer, primeiro ele para, depois ele começa novamente a ter velocidade. Então, quando ele tiver a altura máxima dele, que ele disse aí, a velocidade vai ser nula. E como é que vai ser essa aceleração? A aceleração, ela não vai ser nula. Por quê, professor? Mas se para ter aceleração eu preciso ter velocidade, por que é que não vai ser nula? Porque nesse caso a gente não está trabalhando com a aceleração normal, aquela que a gente calcula a aceleração média. A gente está trabalhando com a aceleração da gravidade, que ela não muda independente, claro, na Terra, né? Independente de qualquer coisa. Então a terceira questão, ó, a altura máxima, quando o H for máximo, a velocidade ela é 0 e a aceleração ela continua sendo 10 metros por segundo ao quadrado, que no caso é a gravidade. Vocês marcariam aí a letra C. Letrinha C. Professor, não é tão difícil. Realmente não é tão difícil. Olha só. Vocês irão tentar, na verdade. Se não conseguir, não tem problema nenhum. Certo? Não tem problema. Vocês irão tentar resolver a questão 4 e a questão 5 em casa. Só essas duas questões. Não precisa mandar foto. Sem problema, eu faço a correção na próxima aula. E já estou logo avisando para quem quiser começar a responder. Eu vou passar logo em seguida na página 28 e 29. Tem questões que envolvem a aceleração média, velocidade, que vai ser como se fosse uma revisão antes de entrar em dinâmica. Tudo bem que a gente já viu dinâmica, né? Beleza, tudo ok. Mas vocês irão responder essas questões. Eu vou passar para vocês depois. Então, se não quiser começar a responder, sem problema. Mas, certo, o que foi que eu disse? Para casa, só a questão 4 e 5. Na próxima aula eu faço a correção com vocês. Passo algumas dessas questões aqui que a gente vai ver, respondo algumas com vocês. E a gente vai estar trabalhando como se fosse uma revisão. Não quero passar muito na parte de hidrostática, como eu disse a vocês. Porque eu quero muito fazer os experimentos de hidrostática bem direitinho, certo? Então, a gente vai com calma, beleza? Se tiverem dúvidas em algum dos assuntos passados,
vocês me perguntem, coloquem lá no grupo, não tem problema. A gente tá aqui para minimizar esses impactos e espero que a gente volte mesmo logo em breve. E olha só, hoje tem um desafio para vocês. Quem assistiu o vídeo até o final vai comentar, vai entrar no YouTube, pelo plural aí, vai entrar no YouTube e vai comentar a palavra savage. Pronto, lembrei de Isabel. Você vai comentar a palavra savage, certo? Do jeito que você quiser escrever aí. Mas eu quero que você comente para me saber que você assistiu o vídeo até o final. Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, oitavo ano!